Nós. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição deste dia 18 de janeiro. Bem-vindos Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal ao programa desta semana. Olá, Luís Matias. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, começamos fora da ordem, ao bom jeito, como começámos mesmo este programa. Vamos aos temas de abertura com o Bento Anastácio, é o primeiro a falar. O que é que trazes para que mereça destaque antes de entrarmos na agenda do dia de hoje? Boa tarde a quem nos faz o favor de ouvir, ao Ricardo, ao Alberto e a ti. Eu vou começar por congratular com o facto de o nosso programa ser muito ouvido por vários comentadores e analistas políticos e políticos, etc. Isto tudo a propósito de aqui ter falado em dezembro da possibilidade de um governo PS sem Costa. Hoje, por aí se discute. É bom a gente de vez em quando acertar. Faltam os números do Totoloto. O que me traz aqui hoje é um problema que vem chegando dia a dia e é que nós não estamos a dar a devida importância e, se calhar, sentimos-lo só na carteira. Estou a falar da inflação. A inflação que disparou para níveis que nós não estávamos habituados desde a crise de 80 do século passado e que nos vai trazer grandes problemas nesta altura. Nós basta olharmos para as prateleiras dos supermercados, já nem digo passar a uma bomba de gasolina ou um posto de abastecimento de combustíveis, já que se mandarmos a encher o depósito, provavelmente seremos acusados de alguma prática de encobrimento fiscal ou coisa assim no género. Por todas essas questões, eu sinto-me neste momento preocupado. Quando nós chegamos à altura em que o pão subiu à volta de 20 cêntimos, onde os combustíveis estão como estão, uma garrafa de gás custa 32 euros, mais cêntimo, menos cêntimo. Existe uma inflação galopante nos cereais. Há uma inflação galopante nos óleos e nos combustíveis, obviamente, o que vai trazer problemas gravíssimos. Nós vamos pagar isto, por exemplo, na eletricidade, e vamos pagar como também a manobra eleitoral do governo em fechar antes do prazo a central térmica. Hoje os preços do gás natural está de tal maneira alto que nós não sabemos como é que isto vai ser. E depois acontece o seguinte: aumentam todos os fatores de produção, as empresas têm que, obviamente, aumentar os seus produtos. Com a inflação, o poder de compra baixa, de onde as pessoas deixam de ter possibilidade de comprar os produtos. E depois isto é pescadinha de rabo na boca. Com o aumento da inflação vem obrigatoriamente o aumento das taxas de juro, e com o aumento das taxas de juros nós vamos sentir nos bolsos o aumento dos créditos, o aumento das rendas, tudo por aí fora. E depois, quando estas coisas deixam de ter algum controle, a coisa fica complicada. Eu lembro-me de que quando comprei a minha casa, a taxa de juro era de 21%. Chegamos a ter taxas negativas e neste momento a Reserva Federal dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu já começam a falar no aumento das taxas de juros. Portanto, e passamos de uma campanha eleitoral em que este problema direto, a inflação e a perda do poder de compra, passaram rigorosamente ao lado, como se isto não interessasse a nada nem a ninguém. Ficam estas notas do Bento Anastácio na abertura. Ricardo Freixal, boa tarde, bem-vindo. Que destaques traz na abertura do A Torto e Direito? Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Bento Anastácio. Boa tarde, Alberto Magalhães, e aos nossos ouvintes também. Uma muito boa tarde. Bom, eu hoje vou utilizar o meu espaço de tempo das notas de abertura para responder
a dois adjetivos, a dois rótulos que o Alberto Magalhães fez o favor de fazer no final do programa anterior. E então, como quem não se sente, não é filho de boa gente, eu tenho que... Não, porque é pertinente. Isto é pertinente porque isto está encadeado, estes dois adjetivos com o qual fui classificado, têm que ver um com o outro. E começo pelo saudosista. Depois de eu ter expressado aqui uma opinião acerca de uma determinada conjuntura de produção de produtos, de bens essenciais, do trigo, naturalmente, o Alberto Magalhães relembrei a campanha do trigo do Salazar. Não, chamou-me saudosista. Relembrei. Não. Porque me relembrei. Mas eu não, Alberto Magalhães, deixe-me lá responder, porque ele não sequer estava aqui a defender, porque eu não sou defensor de práticas que foram utilizadas, já expressei isto e já publicamente tive a ocasião de expressar isso várias vezes, não sou defensor de práticas agrícolas que se utilizaram na altura. Portanto, não é práticas agrícolas, é práticas económicas. Desculpe, práticas económicas, é que você está a preocupar com isso. Eu disse que você estava a defender a campanha do trigo do Salazar, em que havia um preço protegido para o trigo. Primeiro que tudo, mas, o Alberto Magalhães está a utilizar, falámos, mas estou, é o que você me costuma fazer. Estou-me a vingar, já você está a vingar. E assim o programa não avança, vai interromper-me. Depois, eu nunca defendi aqui qualquer tipo de política económica ou não que foi defendida por Salazar. E depois estou a responder ao Alberto Magalhães precisamente por isso, porque ele diz-me, eu sou saudosista. Não. Eu que não valorizo, tenho como não valorizando em excesso o passado. E tenho como não defensor de ideias que eventualmente, ou costumes que eventualmente podem ser tidos como ultrapassados, mas que não vou também a modas. E neste caso a moda tem que ver com o apreciar ou eventualmente o valorizar determinado tipo de estratégia política ou económica que hoje não existe, não me tenho como saudosista. Se não embarcar numa certa globalização que nos está a ser prejudicial, e se isso é ser saudosista, eu sou, porque não sou de facto de modas. Né? Bom, a outra coisa que o Alberto Magalhães disse, há um chavão que disse, mas nós não somos, na produção de cereais, nós não somos competitivos. Ora bem, o competitivo, vou pôr de parte aqui o estar relacionado direto ou indiretamente com a competição, mas falo naquilo que é o permitir ter bons resultados face à concorrência. E aqui é que está o problema. O problema não é, Alberto Magalhães, hoje em dia, a competitividade. A competitividade tem que ver, neste momento, somos remetidos para a competitividade por causa da globalização mundial. E essa globalização mundial tem-nos custado problemas de natureza de sustentabilidade agronómica, de natureza de sustentabilidade ambiental e de natureza de sustentabilidade social, de ordenamento de território e tudo isto. Portanto, nós não temos que ser competitivos na produção de cereais, mas temos que meter na nossa cabeça que o facto de não sermos competitivos, por exemplo, com o Reino Unido, ou com a região do Brie ou de Beauce, em Paris, em França, somos impedidos de produzir cereais. Não, temos que o fazer porque o nosso ordenamento do território nos remete para isso, a nossa sustentabilidade agronómica nos remete para isso, e porque a nível regional e a nível global, a sustentabilidade ambiental e todo o tipo de economias que gira a montante e a jusante deste tipo de produções também nos remetem para isso. Muito bem. Portanto, o conceito de competitividade, para mim, esse sim, é um conceito que começa a ser saudosista. Muito bem, obrigado Ricardo. Alberto Magalhães, vamos aos teus temas neste período fora de ordem do programa, de tal forma fora de ordem que os tempos já ultrapassámos os tempos todos, portanto também... mas eu fui aqui que eu sou um rapaz bem comportado. Sim. Tu só falaste 4 minutos em vez de 2. Foi o teu bom comportamento, deixa lá. Moral e cívico. Vamos lá. Exatamente. Tenho 2 temas. O primeiro tema é o seguinte, eu já aqui tenho falado, ainda há pouco tempo fiz uma nota à la minuta sobre isso, a propósito do que disseram alguns médicos do Hospital de Santa Maria, que vieram anunciar há pouco tempo, a semana passada, se não me engano, ou há 15 dias, que no Hospital de Santa Maria, 2/3 quase
dos doentes internados com Covid não estavam internados por causa da Covid. Curiosamente, ontem eu, ao passar uma vista de olhos no The New Yorker, que eu recebo regularmente, o The New Yorker de 24 de janeiro, de 24 de janeiro não, de 16 de janeiro, assim é que é. New Yorker de 16 de janeiro. 16, nós estamos a 18, exato. Estamos a 16 de janeiro. 24 é que não pode ser, não é? Não, enganei-me. 16 de janeiro trazia um artigo de um médico que também é professor numa universidade americana, Dhruv Kular, um médico com um nome estranho, mas que falava exatamente disto. O título do artigo diz: os números Omicron significam o que achamos que significam? E o que é que ele dizia? Que muitos pacientes hospitalizados com Covid não têm sintomas respiratórios. Foram admitidos por outros motivos. Por exemplo, um ataque cardíaco, uma fratura de um osso, uma cirurgia oncológica e, ao serem hospitalizados, testaram positivo para o vírus. Portanto, no estado de Nova Iorque, por exemplo, acredita-se que cerca de 40% dos pacientes hospitalizados com Covid tenham sido admitidos por outros motivos. E, por exemplo, no condado de Los Angeles, as infecções deste tipo representaram as infecções por Covid representaram cerca de 2/3 das admissões por Covid nos seus hospitais, isto é, infecções incidentais, isto é, infecções que acompanhavam o verdadeiro motivo do internamento. Portanto, nós temos andado, desde o princípio desta pandemia, que nós temos andado com um número exagerado de internados com Covid, porque os tomámos como internados de Covid. E eles não eram internados de Covid, por causa da Covid. Eram internados que também estavam infectados com Covid. E, portanto, talvez fosse bom a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Educação reverem as práticas estatísticas que estão cada vez piores. O outro assunto, em nota de abertura, é uma respostazinha rápida ao Ricardo, evidentemente. O que eu disse, o meu comentário na semana passada foi o seguinte: os preços do trigo, para serem competitivos, o trigo português tem que ser subsidiado pelo Estado, como fez o Salazar no tempo do Estado Novo, na campanha do trigo. Agora não me interrompas. Agora interrompe. Desculpa lá. Mas porquê é que interrompe com que direito e com que autoridade? Isto não está correto. Está a dizer, não está correto. Não está correto. Vamos lá ouvir o Alberto para deixar os agricultores claro e fechar esse assunto. Recebiam subsídios para poderem subsistir, porque o trigo tinha preço marcado. Porque senão não havia trigo para ninguém. Porque era uma forma de responder ao mercado, naturalmente. Não, era uma forma de sermos isolacionistas e não dependemos do estrangeiro. Não. Isso é que era. Eu, quando vim para o Alentejo há 40 e tal anos, informei-me. E o que me disseram os especialistas foi o seguinte: enquanto para cada grão de trigo português, os franceses tinham 15 grãos. Cada pé de trigo dava mais não sei quantas vezes o trigo português. E o trigo americano? E o trigo americano era 15 vezes, era 30 vezes. Não era assim. É verdade. Alberto, desculpe, não posso começar assim. Vamos deixar concluir o Alberto. Estou a perceber o que é que o Alberto quer dizer sobre a possibilidade de produzir... Isto é, a possibilidade de concorrer com o trigo americano ou com o trigo francês, mesmo incluindo o preço dos transportes, era insuportável e incomportável. E é a mesma coisa que nós estarmos a produzir coisas que não se dão no nosso clima. Ponto. Não vale a pena. Eu também percebo isso, que os transportes e o gasóleo e e as alterações climáticas, isso é tudo uma grande treta. Mas a verdade é que nós somos um país pobre e não podemos ser ambientalmente impolutos e santos, porque não temos dinheiro para isso. Não, a questão é global, não é de Portugal apenas. A questão é global. Mas a questão que o assunto sobre a produção vai muito além da produtividade e do preço. Muito para além disso. Mas claro que vai. Então, vai até à produção de carbono e tudo. E vai até à geração que a atividade produz, a montante e a jusante da própria produção. Não precisamos produzir trigo. Precisamos ter vida. Sim, mas não com trigo. Precisamos produzir coisas que se têm cá. Devia ter vida onde as pessoas vivem.
Vamos... um problema o ordenamento do território. Assim não conseguimos compreender a conversa, porque naturalmente como a direita se dá bem com o Partido Comunista aqui nestes programas. Não tem nada a ver com nestes assuntos. É que não tem mesmo nada a ver com isso. A direita pode se dar bem neste programa com um comunista, não é com o Partido Comunista. Porque pronto. Como a direita e um comunista e um homem de direita se podem. Obrigado. O assunto fica claro, até porque houve aqui uma parte em que realmente os ouvintes não conseguiram compreender as vossas posições, porque falaram todos ao mesmo tempo e, portanto, mesmo não falem todos, basta que falem dois ao mesmo tempo para não se perceber o que é que estão a dizer. Mas pronto, os ouvintes perdoam, sabem como é que isto é. Mas não conseguimos evitar. É verdade. Às vezes. Entramos na agenda deste A Torto e a Direito. Hoje focamos num assunto internacional e que começa a ter ou a ganhar mais alguma relevância também na informação nacional. Falo da situação que se vive na Ucrânia, do outro lado da Europa. É uma guerra fria que aí está entre a NATO e a Rússia, entre os países aliados e a Rússia e a Europa. Conversações sobre territórios ocupados na Ucrânia foram inconclusivos. Curiosamente, sem a presença da própria Ucrânia nessas conversações, e a ameaça de invasão versus uma ameaça de sanções que é colocada em cima da mesa. Vamos lá tentar analisar e dar exemplos da vossa leitura sobre o que se passa. Bento Anastácio, começo por ti. Como é que analisas a situação vivida na Ucrânia depois da Revolução Ucraniana de 2014, que levou à entrada de tropas russas no território russo, a ocupação também da Crimeia, e agora um ponto que parece ser de verdadeira Guerra Fria? Para começarmos nisto, a gente tem que voltar, como em tudo, uma quantidade de tempos atrás. Eu não vou chegar às questões da formação da Grande Rússia, dos czares, etc., a partir do século VII, mas eu iniciarei a coisa com a Guerra da Crimeia, que ficou conhecido pela Guerra da Crimeia, em 1853-56, uma guerra que opõe o Império Russo ao Império Austro-Húngaro, que se junta depois à Inglaterra, a França e ainda antes da unificação de Itália. Portanto, isto já é uma coisa que vem de há muito tempo. Dizer que independente, a Ucrânia, não com as delimitações territoriais que tinha antes do fim da União Soviética, é um período curtíssimo de 4 anos em que a Ucrânia é independente, entre 17 e 21, que corresponde ao início da Revolução de Outubro e o fim da Primeira Guerra, onde depois volta a ser integrada na então União Soviética. Portanto, isto é uma questão territorial que vem de há muito tempo. Se fosse em África, a gente estaria aqui a discutir questões de tribalismo. Isto não é nem mais nem menos. De colonialismo, queres tu dizer? Colonialismo, não te enganaste, não seria colonialismo. De duas coisas. A Ucrânia não seria uma colónia da Rússia? Uma coisa que já foi e uma coisa que foi, que era uma colónia, já eu tinha falado nisso, já tínhamos já tinha passado essa fase. Passada uma fase em que, depois de integrada na União Soviética, por questões internas, obviamente, houve reestruturações de fronteiras que vieram depois a causar este problema, chamemos de nós de tribalismo, que não se tem a ver apenas com a questão da Ucrânia. Teve a ver com a questão da Geórgia, tem a ver com as questões de fronteiras nos países da Ásia que faziam parte da então União Soviética. Portanto, isto é um imbróglio que já vem de há muito tempo. Neste momento, há ali uma zona de confrontação entre uma facção pró-russa e outra facção pró-ocidental dentro da própria Ucrânia.
Não esquecemos que a Ucrânia esteve em guerra civil até o ano passado, entretanto, houve um cessar-fogo, mas de facto a guerra civil não parou. E há uma parte ocupada por ucranianos de ascendência russa, que lá vão parar pela circulação de pessoas que foi feita ainda no tempo do Stalin, em que levou muita gente da Rússia europeia para a Rússia mais continental, se assim se poderá dizer. Como os colonos portugueses foram para Angola. Exatamente. Só que gente que... E alguns pelos mesmos motivos foram deportados para esses locais, assim como foram deportados portugueses para as colónias. Junta-se a isso e isto na Ucrânia mais um molho de chatices, que são o gás natural, o petróleo e, sobretudo, um problema essencial, que é a comida. Nós não nos lembramos muitas vezes que já esta parte da Europa foi sempre martirizada pela guerra por ser uma parte fértil de produção de cereais e de produção de comida, o que é, de facto, competitiva. Muito competitiva. Era o celeiro da União Soviética. A Ucrânia era o celeiro da União Soviética. O celeiro. Portanto, uma das coisas que nós consumimos todos os dias, para além de combustíveis e de energia, é comida. E com as alterações todas que há, formas de produção, etc., pode-se inventar tudo, mas se não tivermos terra fértil, dele ponto der, a gente não produz alimentos. Portanto, para concluir esta primeira volta. Um outro problema, que é o Mar Negro e todas as questões geoestratégias à volta disto. Quando o foco, na minha opinião, não é só uma pressão sobre a Rússia, mas é chegar a pressão o mais perto possível da zona de influência da China, que está a aumentar em territórios da antiga União Soviética, na parte asiática. Ricardo Freixal, o Bento lança aqui também um outro equilíbrio e esta disputa de forças também a Oriente, mas o certo é que este conflito frio, mas iminentemente quente, aliás, várias vezes já foi dito que a guerra era mesmo algo que estava muito próxima, mais do que aquilo que qualquer europeu poderia pensar neste local da Ucrânia, a crise está aqui deste lado. Portanto, esta disputa neste momento está a ser feita com a Europa e com a NATO. Como é que... no que é que acha que isto vai dar? Bom, não foi no que vai dar, não sei. Mas sei lá que não aconteça nada de mal, não é? Nada de bélico que transcenda e que ultrapasse apenas as forças mais diretamente implicadas. Isso já é mau. Mas só parece-me que, ponto de parte, aqui a questão histórica, e não vou tão longe quanto o Bento foi para fazer a análise do ponto de vista do grande império, enfim, não vou tão longe quanto isso, mas parece-me que o que está aqui latente é uma estratégia de Putin para que não perca, ou para voltar a fortalecer ou a criar aquilo que foi o império da ex-União Soviética. Parece-me que sim. Quer dizer, e depois naturalmente, envolvido ou em volta dessa estratégia está o confronto entre o Ocidente e o Oriente, vamos lá, portanto, as forças da NATO. Uma certa aproximação que a Ucrânia tem feito ultimamente à União Europeia, que não é bem aceite pelo Putin e pelo RSS, por razões de natureza várias. O Putin e o RSS não tem nada a ver uma coisa com outra, quer dizer, calma lá. Não, da Rússia, desculpa, da Rússia. Daqui a bocado o Putin é comunista. Daqui a bocado o Putin é comunista. O Putin era comunista. Era filiado do Partido Comunista da União Soviética. Há aqui nitidamente, quanto a mim agora, há aqui nitidamente uma estratégia que é da Rússia, que passa
eventualmente poderá passar também, e é estratégica, não é só estratégica, não é só de estratégia política, é de geoestratégia e é de estratégia económica também, e o Bento acabou por aflorar isso e dizer que, de facto, o Alberto Magalhães também sublinhou que a Ucrânia era o celeiro da ex-União Soviética, certo? Ora bem, e tudo isto, toda esta conjuntura que está a acontecer, a Ucrânia é um país, neste momento é independente, portanto, Bento, Angola já não é nossa. Sim. Angola já não é nossa e, portanto, a Ucrânia não faz parte neste momento Da Rússia. portanto, da Rússia. Isto é um facto. E, portanto, a partir daí, tudo o resto são questões de natureza de estratégia que está a ferir e não está a ser agradável para a atual Rússia, nomeadamente para Putin, que tem uma estratégia completamente diferente e que teme... Um megalómano à frente da Rússia sempre trouxe problemas para a Europa. Claro, neste momento aquilo que está a acontecer... De uma potência daquelas... Aquilo que quanto a mim, na essência, está a acontecer é que há uma tentativa, seja mais deliberada ou menos deliberada, de fazer prevalecer algum dos domínios da antiga URSS. E que não existe já hoje em dia. E, portanto, tudo isso depois, naturalmente, gera confronto. Não é outra coisa senão a grande mãe Rússia. Gera a grande mãe russa. Claro, gera confronto que tem sido, vamos lá, frio até um determinado momento, mas que neste momento se está a tornar, como o Luís Matias disse bem, muito quente e que pode estalar, não é? Portanto, vamos ver no que é que isto... Agora, Luís Matias, no que é que isto vai resultar? Não faço a mínima ideia, quer dizer, poderá haver um extremar de posições. A tendência é, nos tempos que correm, para que o consenso, não um consenso, mas que o equilíbrio, também a nível diplomático, se consiga assegurar, não é? E eu espero que isso aconteça, para já. Agora há um extremar de posições, e eu neste momento, se tivesse a classificar, parece-me que o extremar de posições é mais do lado da Rússia e deste bloco do que propriamente do lado da União Europeia ou da NATO. Com a União Europeia a coisa está a ser pacífica, não é? A coisa está a ser pacífica. E não é pacífica, é para Putin e para a estratégia que Putin tem para a Rússia. E, portanto, para já, numa primeira abordagem, fica por aqui, não é? Mas é uma questão que envolve política, estratégia política, económica, enfim, ideológica também um pouco, e há aqui um certo latente, está latente aqui o império que se desmoronou e o querer pôr a mão em cima de um país que neste momento é independente. Alberto Magalhães, que análise fazes tu? O que é que está aqui em disputa? É mesmo uma questão da Rússia garantir que não há mísseis da NATO perto das suas fronteiras? Ou é mais do que isso? Por exemplo, o controlo económico de uma zona fértil para a produção de alimentos, que tem tido um forte investimento chinês, por exemplo, de empresas chinesas neste momento, e não só, e norte-americanas, ou outras. É isso tudo, mas eu também sou como o Bento, gosto de ir à raiz das coisas. De facto, a Ucrânia foi ocupada no século XVIII pelo Império Russo. E depois houve aquelas coisas da Guerra da Crimeia e tal. E depois o Khrushchev, a páginas tantas, depois do Stalin ter morto à fome 3 a 4 milhões de ucranianos, pelo menos, no chamado Holodomor, que é uma espécie de holocausto ucraniano, em que as tropas russas e a polícia secreta russa, etc., os russos raparam todos os grãos de trigo que tinham sido colhidos na Ucrânia e os levaram para a União Soviética, para a Rússia, deixando a Ucrânia sem comida absolutamente nenhuma. É daí que parece, até há quem diga que é daí que se diz que apareceu o tal dito de que os comunistas comem crianças ao pequeno almoço, porque de facto parece que os russos chegaram a comer crianças, chegaram a comer filhos, tal era a fome, filhos mortos, obviamente, depois dos filhos morrerem de fome. Bom, depois de 1989, quando foi o desabar do muro, a União Soviética entrou em colapso em 1991. Eu, com alguma sorte, assisti a isso in loco.
estive em Moscovo em 1991, quando estava a decorrer o último congresso do Partido Comunista da União Soviética. E uns meses depois a União Soviética fragmentou-se e alguns países passaram para o Ocidente, nitidamente, sobretudo os países da Europa Oriental, a Alemanha de Leste, a Hungria, a Checoslováquia, nessa altura, a Bulgária, etc. Para não falar da Lituânia, da Estónia e Letónia. Outros países tentaram passar-se para a esfera de influência do Ocidente e foram castigados. E entre esses países está a Geórgia, que foi invadida pelos russos, quando tentou autonomizar-se, e a Ucrânia, que está em guerra civil, quando tentou aproximar-se da União Soviética e da NATO, entrou em guerra civil. Porquê? Da União Europeia. Da União Europeia. Enganei-me, desculpa. O Beto está aí atento. Credo. Entrou em guerra civil até porque, de facto, praticamente quase metade da população da Ucrânia é russa. E descendência russa. Provavelmente... Nem ucraniano falam. Nem ucraniano falam. Aliás, a situação linguística na Ucrânia é parecida com a dos Estados espanhóis, não é? Da Catalunha, em que grande parte da população fala castelhano em vez de falar a língua própria mesmo na Catalunha. Até há pouco tempo, até há uns anos, até à morte de Franco, para ser mais exato, era mais os catalães que falavam espanhol do que aqueles que falavam catalão. E na Ucrânia a situação é mais ou menos a mesma. O que é que nós temos neste momento? A Ucrânia já está em guerra, Luís Matias. A guerra não se está à espera da guerra na Ucrânia. A Ucrânia está em guerra. A Ucrânia está em guerra civil. Aumento mais... Está em guerra civil há tempos. Em que os russos, a parte russa, que são 45% da população, uma coisa assim, que ocupam praticamente metade da Ucrânia, que é a parte leste, proclamou a independência e luta pela independência contra a parte oeste, que é mais de ucranianos e que se quer juntar à NATO e à União Soviética, à União Europeia. Está-me a fugir a boca para a União Soviética, que já cá não tem parentes. São os outros. Já cá não tem parentes. Conclusão. A guerra já está. Os russos têm alguma razão. Agora cabe-me a mim dar alguma razão ao Putin. De facto, o presidente Kennedy, quando os russos, o Khrushchev, neste caso, no tempo do Khrushchev, quiseram pôr mísseis em Cuba, o presidente Kennedy americano disse que não queria lá mísseis russos tão perto dos Estados Unidos. Tinham posto na Turquia. No quintal dos Estados Unidos. E, portanto, que fez um ultimato à União Soviética, ou tirava dali os mísseis, e a União Soviética cedeu. O Putin está a fazer mais ou menos o mesmo que, num certo sentido, o Putin está a fazer mais ou menos o mesmo que o Kennedy fez. Isto é, não queremos que haja mísseis apontados à Rússia tão perto de nós, tão perto da nossa fronteira. Portanto, a NATO não pode entrar por aqui adentro e ficar coladinha à nossa fronteira. Temos que ter aqui uma terra de ninguém, digamos assim, entre nós e o Ocidente. Eu acho que tem uma certa razão e, portanto, agora, que o Putin é perigoso, não é? Porque o Putin é o chefe de uma oligarquia poderosíssima, riquíssima. Costuma-se dizer que há 2 ou 3 americanos que são sempre apontados como os mais ricos do mundo. Mas há quem diga que o homem mais rico do mundo é o Putin. E ainda está para provar que não é. Portanto, o Putin imperial é perigoso. Tem alguma razão, mas temos que ter cuidado com o que ele faz. Porque ele é bem capaz de invadir a Ucrânia. E agora, não creio que tão depressa aconteça, mas é bem capaz disso. Nesta segunda volta, então, começo com esta questão para o Bento Anastácio. E será que a Rússia, perante as crises que aconteceram na Bielorrússia, agora recentemente no Cazaquistão,
isto são agressões à Rússia? Sentes que são desafios à Rússia de manter controle sobre estes países? Ou é a própria Rússia a instigar aqui alguma subversão para que possa justificar a sua presença mais bélica? Naturalmente, eu acho. Bento. O Ricardo até já, Peraí. mas Bento, vamos lá. Ora, eu só aqui voltar aqui retificar uma coisa que disse o Alberto, que tem a ver com a chamada crise dos mísseis de Cuba. É que ela começa com a resposta por parte da então União Soviética ao facto de a NATO ter instalado mísseis na Turquia. Portanto, a Turquia não é bem o quintal da União Soviética, não era o quintal da União Soviética. Naquela altura era o quintal do Pacto de Varsóvia. Pois. Esses são outras. Era o quintal do Pacto de Varsóvia, quer dizer, isso já começa a ser. Mas isso. Bento, então a Ucrânia também está no quintal da NATO. Não, ao contrário. Quer dizer, mas o problema está na politicazinha de quintais. Mas isso é outra questão. Em relação desculpa, Matias, esqueci-me do que me tinhas perguntado. Não, a questão é se estas crises que aconteceram noutros países, como Cazaquistão, a Bielorrússia e o Cazaquistão e a própria Ucrânia, se são desafios à liderança russa e ao poder russo, ou se são eles próprios também problemas, se calhar um pouco criados estrategicamente para a Rússia justificar a sua presença bélica no local. Sim. Isto não tem. O que se costuma chamar zona de influência e qualquer anormalia põe em causa os interesses do Império, não acontece na Rússia como em relação ao Cazaquistão ou à Bielorrússia, etc. E agora com o Cazaquistão, com esta invasão a pedido, como se algum povo pedisse invasões, mas isso pronto. Já na Hungria foi assim, é igual, em 56. É igual. A União Soviética também invadiu a pedido. Na Checoslováquia. É igual o que faz os Estados Unidos na América do Sul. Portanto, fazia. Pois, agora já não faz há muitos anos. Vamos lá perceber então, cá esta analogia e é importante porque começam-se a esclarecer pontos de vista. Bento, sim. Sabe eu dizer que não tem a mesma resposta dada pela política imperialista, seja ela a política imperialista americana, seja ela a política imperialista russa do Putin. Porque às vezes a gente esquece que estamos a falar de dois impérios, com controle minimamente por parte do Congresso, do Senado, etc., e outro controlado pela vontade do Putin e de 2 ou 3 dos seus amigos, um dos quais, é importante dizer, na área económica, é agora nosso Nobel concidadão, que, à pala de uma lei completamente surreal, acaba por ser português, porque o tetravô da tetravó era suposto ser judeu. Enfim, são coisas que servem para justificar muitas delas. Mas o facto que se passa aqui é a necessidade de os impérios terem à sua volta uma área de expansão, e quando esta expansão não pode ser feita apenas pela via pacífica, política, ocupação económica, etc., quando isso deixa de ser o suficiente, recorre-se às armas de uma forma ou outra, ou uma milícia para a América do Sul, ou uma outra milícia
para o Cazaquistão ou para a Fica Ucrânia. clara essa tua visão e análise da situação. Ricardo, se calhar corresponder um pouco a isso, estão exercícios militares que estão a decorrer agora recentemente na Bielorrússia com o exército russo, portanto exercícios militares conjuntos junto à fronteira com a Ucrânia. E como é que a Europa pode lidar com isto? Até que ponto é que podemos assobiar para o lado e pensar só que o gás continuará a chegar ao centro da Europa? Não, eu acho O que é que não, eu acho que isto transcende o espaço físico da Ucrânia, envolve outras forças portanto, a questão não pode ser analisada de uma forma simplista. E, portanto, isto vai ter que ver com todos nós, com certeza, ou poderá ter que ver com todos nós. Aquilo que o Alberto Magalhães disse há pouco, que dava uma certa razão à Rússia, ao Putin, se isso significasse, ou se isso fosse significar um equilíbrio de forças futuro, tudo bem, mas eu tenho muito medo também que todo este conflito político e não só venha a alimentar aquela política imperialista e aquela ideia megalómana de expansão ligada ao anterior Império Soviético, que está subjacente nas ideias, quanto a mim, nas ideias de Putin. E o Cazaquistão também, já há qualquer coisa no Cazaquistão. Enfim, parece que há aqui, muitos anos depois de 1991, como o Alberto Magalhães disse, cerca de 30 anos ou 31 anos depois, parece que há aqui muito mais longe que isso. o ressurgir, não, mas eu digo mais modernamente, o ressurgir de uma certa ideia de imperialismo da ex-URSS que parece, porque eu tenho medo, que eu temo que esteja subjacente A Ucrânia era a Rússia no tempo dos czares. A Putin. Pois não, mas entretanto os tempos passaram e hoje em dia é um país autónomo. Hoje em dia é um país autónomo e, portanto, ganhou autonomia e, portanto, vamos encarar a Ucrânia como um país independente. Não vamos agora voltar atrás, porque senão temos de voltar ao tempo de outras guerras e deixa de fazer sentido a política tal como ela é exercida ao nível dos Estados independentes e das colónias. Quer dizer, não há colonialismo de modo nenhum, não é? Portanto, os grandes impérios acabaram, desmoronaram-se, deram origem a países independentes, por vezes com culturas também distintas. E, portanto, isto não faz sentido hoje em dia. E, portanto, se não faz sentido hoje em dia, e eu não admito, eu não quero que o equilíbrio seja conseguido à custa da formação novamente do Império Russo. Não quero, porque do URSS, porque senti também na pele o que é que esse expansionismo quase que representou aqui em Portugal, e não me apetece, não me apetece. Eu estou muito mais cómodo com uma política do Ocidente do que uma política que me cerceia as liberdades e que não me deixa viver e não me deixa sequer pensar. E, portanto, tenho receio também por isso. Alberto Magalhães, para concluirmos este tema, a Europa, como é que poderá lidar com isto? Será que se vai continuar unida, como tem mostrado, pelo menos até agora, nos pontos mais quentes, mostrou essa união? A união da Europa é uma coisa que está sempre em discussão. É como o equilíbrio entre duas grandes potências. É um equilíbrio muito dinâmico demais para o gosto do Ricardo até. Não, isto é dinâmica. Exatamente. Que causa às vezes desequilíbrio, mas é dinâmica. E também há um problema que nós estamos aqui neste cantinho da Europa, não é? Que temos fronteira com um único país, que é a Espanha, e que temos a Espanha tem esta diversidade de regiões ou de nações dentro de si, mas que até agora, pelo menos desde a Guerra Civil Espanhola, ainda não rebentou muito. Nós nem às vezes não está longe de nós imaginar, não é? Está longe da nossa imaginação o que é viver na Ucrânia, por exemplo, em que quase metade da população é russa e foi para lá ainda no tempo dos avós, não é? Dos avós das pessoas que vivem hoje, ou dos pais, alguns, os mais velhos. O que é viver ali na ex-Jugoslávia, na Croácia, na Eslovénia, na Sérvia,
na Bósnia e Herzegovina, que tem misturados albaneses com sérvios, que é uma confusão de etnias e de religiões. Quer dizer, há regiões do mundo, por exemplo, estas de que nós hoje estamos aqui a falar, que são autênticos barris de pólvora, que não se sabe bem o que é que pode dali sair. Nunca se sabe bem o que é que pode dali sair. O que é certo é que com o Putin imperial, uma guerra, né? exatamente, com o Putin imperial e neocolonial, porque é imperial e neocolonial, não é? Já temos a ocupação da Crimeia, mas o Bento tem razão, a Crimeia era russa, desde a guerra da Crimeia. Portanto, o que é que aconteceu à Crimeia? Foi oferecida pelo Khrushchev à Ucrânia. Quer dizer, isto é uma imbecilidade, não é? Vista à luz de hoje, só tem um nome, imbecilidade. O que é que acontece? Era para a malta de férias, pá. O que é que acontece? Com o desfazer da União Soviética, a Ucrânia deixou de ser irmã da Rússia e, portanto, a Rússia reivindicou a província da Crimeia como sendo sua e lá vivem os russos, não é? Depois temos a guerra civil que continua na Ucrânia. Temos o Lukashenko, que é um fantoche do Putin, e que é um ditador daqueles mesmo beras, que, como a União Soviética, como a União Europeia lhes impôs sanções, retaliou como? Importando migrantes da Síria, do Afeganistão, do Líbano, de Abacete e atirando-os para o arame farpado da fronteira com a Polónia, como quem diz, vocês europeus são bonzinhos, então tomem lá estes milhares de migrantes e façam com eles o que quiserem. Depois temos o Cazaquistão, em que há há manifestações por causa do aumento do gás, verdade, do gás e da gasolina, verdade seja dita que o gás e a gasolina no Cazaquistão era muitíssimo barato, porque o ditador, o Nursultan Nazarbayev, sempre manteve o preço do gasóleo, da gasolina e do gás muito baratos, porque o Cazaquistão tem gás e gasóleo e petróleo a dar com pau e, portanto, podia fazer a coisa barata. Mas neste momento, o atual ditador, que deixou de ser o Nazarbayev e passou a ser o Tokayev, resolveu mexer no preço. Houve uma explosão popular que, claro, tinha que ser organizada pela CIA, na voz do Putin e do Nazarbayev e do Tokayev, toca a dizer que aquelas manifestações populares foram armadas pela CIA. Portanto, isto é um barril de pólvora e a gente não sabe o que é que vai sair dali. Esperemos que a NATO e esperemos que os países da NATO, incluindo a Turquia, e esperemos que os países da União Europeia sejam firmes, mas se mantenham firmes o suficiente para impedir excessos da afirmação imperial e neocolonial do Putin. Deste tema, do outro lado da Europa, entramos num outro que nos traz o Bento Anastácio bem mais próximo. O que vamos eleger, pergunta o Bento Anastácio, ou afirma o Bento Anastácio, neste período de campanha eleitoral. O que é que podemos dizer sobre o assunto, Bento, não ferindo suscetibilidades? Não ferindo suscetibilidades, mas entrando no domínio suscetibilidades do serviço público. Suscetibilidade dos ouvintes, nem nossa. Pois, é isso, mas entrando no domínio do serviço público, ao qual, por imbecilidade do governo, as rádios locais não fazem, e vou fazer isto mantendo a minha total solidariedade com a decisão da direção da DNFM de não cobrir as iniciativas nem as eleições legislativas. Porque se nós não servimos, ou se as rádios não servem para passar tempos de antena, não sei porque é que eles estão preocupados com o que a gente diz. Mas, mesmo assim, vou, até porque sou um rapaz cumpridor da lei, e vou apenas dizer isso mesmo, o que é que nós vamos eleger. E no nosso caso, nós vamos eleger 3 deputados. Então só.
Mas estava a falar a nível local, a nível local. É o que nós vamos eleger. Está bem. Nós vamos eleger. Não, é que eu não percebi se estava nós, quer dizer, se era Senselate, nós os cá. Nós aqui, nós mesmo. Porque, os outros, o governo acha que as rádios locais não chegam lá, portanto eles não nos vão ouvir, vamos só ficar aqui a falar de nós. Vamos eleger 3 deputados dos 230 que hão de escolher um governo e um primeiro-ministro, etc. E não vamos eleger, nem nunca se elegeu em nenhum regime parlamentar, um primeiro-ministro. Portanto, essa questão da bipolarização à volta de escolher um ou outro primeiro-ministro, e vejam como eu sou um rapaz com tato, em escolher um ou outro. Não disse nomes, não disse partidos, não disse nada. Também não é como nem sequer. Mas podias dizer. Não exageres, Bento. Podias dizer. Mas não diz nome de partidos, nem diz que pode acontecer. Vamos escolher um ou outro. Dentro do mesmo partido. A gente só vai aqui, vamos escolher 3 deputados para a Assembleia da República entre os partidos, que acho que são 20 que concorrem, ou 19, ou que concorrem aqui à nossa coisa. De onde devíamos nós, penso eu, mas também não nos foi muito permitido, discutir com os nossos, a dar a nossa opinião sobre o que pretendem para nós, para o Distrito de Évora, as diversas candidaturas. E que não me falem mais vez nenhuma no hospital, e que nem não me falem mais vez nenhuma no finalizar as obras que hão de tirar os caminhões de dentro da cidade, porque acontece que, como para a minha junta de freguesia, quem falar outra vez nos passeios, nunca mais eu voto nele, porque estou farto de vígaros. Portanto, é isto que nós vamos eleger. E o que tem acontecido, não só aqui, mas sobretudo nos meios de comunicação social que recebem o dinheiro dos direitos de antena, é que vamos escolher entre 2 cidadãos que querem ser primeiros ministros. Na nossa ordem constitucional isto não existe. Na nossa ordem constitucional elege-se um parlamento que fará, esse sim, dará ou não aval a um governo. No caso presente, o governo nem sequer precisa de ser novo. Pode ser o mesmo se tiver maioria para isso. E depois, também ainda não nos disseram que há um determinado senhor que, por acaso, é primeiro-ministro e quer voltar a ser, que vem outra vez dizer que, em relação ao Orçamento de Estado, é este ou mais nenhum. E lembrar que ao senhor primeiro-ministro em exercício, em pleno uso das suas funções e candidato a deputado pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, que os orçamentos depois de serem rejeitados, não é bom tom trazê-los outra vez. E mais, que o povo não vota orçamentos. Não é o que vai haver, não é um referendo ao orçamento do Dr. Costa. Aí, para lá, disse eu o nome dele. Não é um referendo ao orçamento do anterior governo. São eleições para um novo Parlamento que eu espero as pessoas em todos os círculos eleitorais pensem, sobretudo, primeiro, quantos deputados há nesse círculo para eleger e se vale a pena andar a distribuir votos por quem não vai fazer parte, até pelo escasso número de deputados que temos desta nossa representação no Parlamento. Espero que sejam bem escolhidos, não vá calhar-nos nenhuma daquelas personalidades do Essa ou do Camilo que se pavoneavam pelo Parlamento de Lisboa. Ricardo Freixal, o Bento deixou aqui um alerta. Lembrou que no Distrito de Évora,
por onde emitimos grandemente, mas também temos ouvintes no Distrito de Porto Alegre, tal como no Distrito de Beja. O círculo eleitoral é 3, é sempre 3, é sempre 3 deputados, portanto, todos eles vão... Mas vamos lá ver, Luís Matias, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, ou seja, grão a grão... Mais 2. Mais 3 mais 2 é... 2 em Porto Alegre. 2 em Porto Alegre, sim, 3, 2, 3, pronto. Como dizemos nós aqui muito no Alentejo, o povo, grão a grão enche a galinha ao papo, ou seja, o Parlamento, os 230, não é mais do que o somatório da representatividade de cada um dos círculos eleitorais, em função também da sua população. E, portanto, é importante que nós aqui tenhamos bem consciência desse aspecto. Mas eu partilho do Bento também, no sentido de dizer, atenção, não é aqui uma questão de voto útil ou não. Agora, nesta capacidade que nós temos para eleger apenas 3 deputados, onde a discussão de ideias foi muito ténue, foi muito vaga, a não ser que se... E é possível que se vai intensificar, não vou até aqui, mas é possível que se vai intensificar nestes últimos dias de campanha, ou não. Acho que é importante, ainda por cima, e o Bento, são o quê? 20 forças políticas aqui no nosso Exatamente. No Distrito de Évora são 16. 16. País, mas no Distrito de Évora são só 16. De facto, é uma expressão. Todos têm direito a concorrer, naturalmente, neste quadro, mas muita atenção, porque podemos cair aqui num vazio, não é num vazio político, porque isto vai se resolver sempre, de qualquer das maneiras, mas poderá continuar tudo resolvido na mesma. Isso é o que eu temo, é que nada disto aqui, destas eleições, saia nada de novo, a não ser que, e isto em termos globais, isto vai para além do distrito. E vai para além do distrito porquê? Porque eu acho que desde 1976 até aqui há aqui 10 ou 12% do eleitorado que é móvel e que oscila entre, e foi feito alternar as eleições entre o PS e o PSD, eventualmente PSD mais CDS. Não sei se esse panorama, se isso vai acontecer, mas acho que estão criadas as condições para que isso possa acontecer nestas eleições. Se não a totalidade desses 10 ou 12%, não sei se chegarão aos 15%, mas pelo menos uma parte significativa desse eleitorado pode pender para o outro lado. E isso pode aqui mascarar todo o processo. E é isso que tem feito muitas vezes aqui o voto face em algumas eleições. E, portanto, e esse aí, Bento, esse é que vai para além daquilo que é a nossa capacidade enquanto distrito de eleger. Porque esses 12% correspondem a muito mais deputados do que os nossos 3. Embora os nossos 3 deputados sejam importantes também, que sejam eleitos com critério. Agora, qual o critério? Isso agora já depende de cada um, não é? Exatamente. Qual o critério já depende de cada um. Agora, se formos aqui conjecturar... A gente fazer isso, não é? Nada, mas se formos aqui conjecturar, esta dispersão de votos pode fazer com que existam partidos que tradicionalmente elegem que deixem de eleger. E muita atenção a isso. Eu penso que a malta não vota em quem não vai votar em quem não paga a renda, porque para mim está tudo bem. Aqui há o perigo, a este nível, destes 3 deputados, alguma dispersão de votos. E essa dispersão de votos neste momento é mais à direita do que à esquerda. O risco dessa dispersão de votos é mais à direita do que à esquerda. E essa dispersão de votos pode fazer com que partidos não elejam. Temos e depois pode haver taticamente também... Para concluirmos o assunto, porque nós já estamos no limite do nosso tempo. Taticamente, para poder ouvir Posso falar? Pode. Para o Ricardo concluir. Obrigado. Pode que eu agora deixo. Vamos, Alberto, para concluirmos o assunto, temos mesmo já ultrapassamos o nosso tempo. Então, mas eu quero falar. Está bem? Força. Ora bem, rápido. Obrigado. Que vamos eleger primeiro-ministro ou deputados? 3 deputados, concordo com o Bento. Vamos eleger 3 deputados. Mas também podíamos perguntar, vamos votar em 3 deputados ou vamos votar em partidos?
E também podia dizer, vamos votar em partidos. Em partidos, naturalmente. E vamos votar em partidos ou vamos votar no Primeiro-Ministro? Também vamos votar no Primeiro-Ministro. Não vamos de maneira nenhuma. A realidade é mais rica do que aquilo que o Bento diz. O Bento, atenção, deixa-me lá falar. O Bento ateve-se a um formalismo. Terminar aqui o Bento ateve-se a um formalismo, mas a realidade é muito mais rica que os formalismos. Em relação ao voto disperso, é verdade que com o atual sistema eleitoral, que já devia ter sido mudado há tempos, e os dois maiores partidos andam a prometer isso há décadas. Deveria haver círculos mais pequenos e depois um círculo nacional, círculos mais pequenos e uninominais, na minha opinião, e depois deveria haver um círculo nacional onde os votos dos pequenos partidos se juntassem todos, isto é, os votos num pequeno partido em Évora se juntassem aos votos em Beja, aos votos em Porto Alegre, aos votos em Trás-os-Montes e por aí fora. Digamos assim, seriam aproveitados muito melhor os votos dos pequenos partidos. O Círculo Nacional de Apuramento. Tal qual como está a lei, de facto... Alberto, desculpa lá uma coisa, só um pormenorzinho. Como existe, por exemplo, nas eleições regionais em Portugal, dos Açores. Dos Açores, exatamente. Reparem que com a atual lei eleitoral o que acontece é que só nos grandes círculos em que há muitos lugares para deputados é que os pequenos partidos têm alguma hipótese de eleger algum deputado. Em Évora é muito difícil um partido pequeno eleger um deputado. A gente já sabe mais ou menos que há 3 partidos que podem eleger cada um o seu deputado, ou um partido eleger 2 e o outro não eleger nenhum, mas são sempre os mesmos 3 partidos. E Évora é uma exceção, porque há círculos eleitorais em que já se sabe que são ou um ou outro, não é? São só 2 partidos que elegem. E portanto, isso está mal. Isso está mal. Não tenho grandes comentários mais a fazer sobre este tema, apenas dizer o seguinte. Também, já que sou diretor também da Diana FM, devo dizer o seguinte: nós optámos por este sistema de não falarmos das eleições por uma questão de princípio, não é? Porque se não somos tidos nem achados nos tempos de antenas, nós decidimos dar nas vistas, não falando nas eleições. Agora, eu devo dizer que nós podíamos falar, porque na televisão eu vejo todos os dias comentadores a dizerem mal do Rui Rio ou a dizerem bem do António Costa ou vice-versa. Nada nos impediria, penso eu, que não sou jurista, nada nos impediria de darmos a nossa opinião sobre todos e mais alguns candidatos e partidos, e mais houvesse, mais a gente daria. Mas não damos. Ponto. Alberto, desculpa. Eu abordei desta forma precisamente para ser solidário com a decisão. E fizeste muito bem. E nós agradecemos. Temos de terminar o A Torto e Direito. Voltamos de hoje a uma semana com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixel aqui à Diana FM. O encontro está marcado consigo nos 94.1 e também na página dianafm.com, na versão podcast e em vídeo no canal de YouTube da Diana. Tenha a continuação de uma boa tarde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixel. Realização de Luís Matias.